Amém? Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas. E eu tenho um recado para entregar ao seu coração, porque nós estamos aí numa série de reflexão, conhecendo o poder, a gratidão e do louvor. Hoje nós vamos dar início e nós vamos até dezembro falando desses dois assuntos, conhecendo o poder da gratidão e do louvor. Lucas capítulo 7. Lucas, capítulo de número 7, e nós vamos o versículo 36 em diante. Versículo 36 em diante. Nós vamos até o versículo 50. Os irmãos acharam? Amém? Eu peço que você acompanhe na Bíblia, depois mantenha a sua Bíblia aberta, lembrando que 10 minutos aqui dentro faz toda a diferença na sua vida. 10 minutos lá fora são 10 minutos lá fora. Eu prometo não demorar, 30, 35 minutos, nós vamos encerrar essa palavra. Diz assim o texto: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, ele disse a si mesmo: se este homem fosse profeta de verdade, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar isso. Perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: eu suponho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vai em paz. Amém? Você pode se assentar. Hoje nós vamos então começar a falar, e a palavra inicial é o poder da gratidão. Nós vamos falar sobre isso, o poder da gratidão. Há alguns anos atrás, eu me lembro de uma propaganda da Coca-Cola, onde eles colocavam um copo com o refrigerante Coca-Cola pela metade daquele copo. E eles lançavam um questionamento embutido na propaganda, perguntando: você é do tipo que vê esse copo meio cheio ou meio vazio? Eu não sei se alguém se lembra dessa propaganda, mas o objetivo deles era justamente tentar levar você a refletir sobre a sua vida. Você é do tipo de gente positiva, que vê as coisas por essa perspectiva, ou você sempre é o tipo de pessoas negativas, que vê as coisas pela perspectiva negativa? Para você o copo está meio cheio ou está meio vazio? Nos nossos dias, onde nós somos o tempo todo bombardeados por
notícias negativas. É morte para cá, é corrupção para lá, é assassinato aqui, assassinato ali, roubar a casa do fulano, assaltar o ciclano, é ideologia de gênero nas escolas, é notícia ruim o tempo inteiro. Às vezes, se nós não filtrarmos o nosso coração, a gente passa a ser negativista em tudo. A gente passa a enxergar o tempo todo a vida o copo pela metade. O copo está meio vazio na nossa ótica e não meio cheio. Essa história que nós lemos aqui é uma história fantástica. Olha só a cena. Um fariseu, ele convida Jesus para ir jantar na sua casa. Atitude estranha, no mínimo estranha. Sabemos que os fariseus, eles eram aquela seita mais radical nos tempos de Jesus. Eles literalmente, eles pegavam a lei de Moisés, faziam outras leis em cima daquilo ali e cobravam as pessoas para que obedecessem radicalmente aquilo. Eles tinham esperança que quando o povo judeu estivesse obedecendo a lei de Moisés rigorosamente, o Messias viria. E eles então se colocavam como modelo para a sociedade. Eram aqueles que estavam ali sempre com aquela aparência e vestimenta religiosa. O texto vai dizer que um desses que sempre foram aqueles que acusaram Jesus, perseguiram Jesus, os que mais se levantaram contra Jesus, um deles resolve fazer um jantar na sua casa e convidar Jesus para ir lá. O nome dele, Simão. E Jesus, por curiosidade, Jesus vai lá. Jesus agora está lá naquele jantar. É bem provável que esse camarada ele não queria honrar Jesus, porque ele deixa de fazer um monte de honrarias para Jesus. É bem provável que ele não estava aceitando os ensinos de Jesus. É bem provável que ele queria mostrar a sua casa para as pessoas, porque quando um rabi ou um raboni entrasse na casa de uma pessoa, enquanto aquele rabi estivesse naquela casa, aquele local era público. Então os poderosos da cidade geralmente permitiam que os rabis entrassem na sua casa, para que as pessoas pudessem ir lá e eles exibirem as suas construções, os seus jardins e assim por diante. Ele convida Jesus para ir lá. Jesus está lá, uma mulher, o texto vai dizer pecadora. Quando o texto diz pecadora, provavelmente era uma prostituta. Talvez muitos imaginam que seja aquela mulher adúltera que lançaram na frente de Jesus para apedrejá-la e Jesus escreveu no chão. Não temos como precisar isso, provável que sim também. Uma mulher soube que Jesus estava lá, e o texto diz que ela vai naquela casa para se encontrar com Jesus. É interessante que nós vemos aqui dois opostos de comportamento. Um de alguém extremamente ingrato e outro de alguém extremamente grato. Nós vamos ver Simão recebendo Jesus na sua casa, e nós não vamos ver ele cumprindo o protocolo básico de honrar um convidado, que era o quê? Chegou alguém na sua casa há 2000 anos atrás, na Palestina poerenta, primeira coisa, um escravo estava na porta para lavar os pés do convidado, antes dele sentar à mesa. Segunda coisa, o convidado, ele sempre era recebido com um beijo, por aquele que queria hospedá-lo ali, recebê-lo ali, um beijo no rosto, dizendo: és bem-vindo, que bom, que alegria poder receber você na minha casa. E para honrar ainda mais, eles colocavam na testa uma gota de incenso ou um perfume, na testa do convidado. Ele se sentiria honrado e sentaria à mesa honrado. Enfim, nenhum desses protocolos básicos de honra foi feito por Simão. E Jesus agora está lá comendo na mesa. É claro que a gente precisa entender que a mesa 2000 anos atrás não era a nossa mesa. A gente senta na cadeira, né? Você imagine uma mesa da altura da cadeira. Os homens, eles se deitavam, se apoiavam no braço esquerdo e com a mão direita eles comiam o alimento, que a mão direita é a mão pura, a mão esquerda no Oriente é considerada a mão impura. Então imagine a cena, Jesus deitado, cercado por pessoas, com os pés para trás, apoiado com o cotovelo esquerdo na mesa e comendo com a mão direita. De repente, uma mulher vem por trás, e o texto diz que ela começa a chorar aos pés de Jesus.
Contrapondo toda a ingratidão daquele fariseu que recebeu Jesus, essa pecadora agraciada, ela tem muito para nos ensinar. Não sabemos nem o nome dela, o texto não fala quem ela era, de onde ela veio, nós não temos informações a respeito dela. Agora, quando ela sabe que Jesus está lá, ela sabia que era a casa de um fariseu, ela sabia que na visão de um fariseu, ela era a mulher mais indigna de todas, porque ela, na visão dos fariseus, era motivo de empecilho para a vinda do Messias. Por isso que os fariseus não suportavam publicanos e prostitutas, porque estavam esse povo impedindo a vinda do Messias. Ela sabia que era a casa de um fariseu, mesmo assim, ela vai. Nós vamos ver essa mulher, literalmente, se colocando numa situação vulnerável para estar perto de Jesus. Ela chega, ela chora compulsivamente. Por quê? Porque ela sabia o que Jesus tinha feito por ela. Ela estava ali em gratidão e ela se derrama. De repente, essa mulher, ela toma uma atitude extremamente absurda para as mulheres daquela época. Ela solta o seu cabelo. Uma mulher soltar o cabelo no Oriente, no ambiente público, ela está faltando com modéstia, e ela começa a secar os pés de Jesus ali com os seus cabelos. Olha só, num ambiente hostil, com uma atitude extremamente ignorando a opinião das outras pessoas, mas focada em Jesus, agora ela começa ali, com uma atitude: louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor e honrar aquele a quem ela amava e a quem ela reconhecia e devia gratidão. Aqui eu preciso fazer uma pausa. Aqui eu preciso olhar para o exemplo dessa mulher e analisar a nossa vida, que por vezes nós somos ingratos justamente por isso aqui, porque o nosso foco não está em Cristo e no que Ele tem feito por nós. Nós permitimos que muitas vezes o ambiente hostil que nos cercam, as palavras lançadas contra nós, o olhar atravessado, tenha um peso maior no nosso coração do que o que próprio Cristo fez por nós. Você já parou para pensar o que aconteceria na sua vida se todos os dias nós acordássemos focados em Jesus? Pergunta para quem está do seu lado disso. O que aconteceria na sua vida se você acordasse focado em Jesus? Meus irmãos, se a gente acordasse focado em Jesus, provavelmente a gente acordaria agradecendo a Deus. A gente acordaria dizendo: obrigado, Senhor, porque o ar mais uma vez entrou no meu pulmão. Obrigado, Senhor, porque os meus olhos se abriram. Obrigado, Senhor, porque eu estou conseguindo levantar da cama. Você vai lá na pia, lava aquele rosto. Você já agradeceu pela Samai? Ou só quando chega o boleto você mete a... Hã? Gente, você sabia que você é um privilegiado por ter água saindo dentro da tua casa, água potável? Você sabia que bilhões de pessoas no mundo não têm esse privilégio? Você sabia que quando você bebe aquele copo d'água, você faz parte de uma porcentagem da sociedade privilegiada? Tem muita gente nos cantões do mundo que cavam para retirar uma água amarelada para beber? Se a gente tivesse, quem sabe, focado em Jesus, a gente esqueceria de tantos problemas e olharia os detalhes da vida com outros olhos. Talvez você vai rir, mas você já agradeceu a Deus pelo vaso sanitário que você tem na tua casa? Já parou para pensar que muitas pessoas, se tem vontade de ir no banheiro de madrugada, elas têm que sair de casa, andar para uma patente lá fora, às vezes passar frio? Ah, pastor, você entra no teu carro, enfrenta o trânsito que flui aqui de Blumenau, que é uma beleza nos horários de pico, né? Mas você está olhando o copo
Meio cheio ou meio vazio? Você reclama pelo trânsito ou você agradece porque tem um carro para andar? Quando você recebe aquele salário minguado, você agradece a Deus ou você reclama? Ah, pastor, o meu salário dá vontade de rir. Pois é. Sabe quantos milhões de brasileiros estão desempregados? 15 milhões, provavelmente, diz aí os últimos censos. Você tem um trabalho, está ganhando pouco, mas tem um trabalho. Se nós estivéssemos focados no Senhor, com certeza, nós começaríamos a enxergar a vida por uma outra ótica. Aquela mulher, cercada de olhar de canto de olho, mentes ali desprezando ela, mas ela estava focada em Jesus. Podem pensar o que quiserem, aqui está a minha gratidão, Senhor, aqui está o meu louvor a Ti. Nós precisamos olhar para essa mulher e aprender. Depois de enxugar os pés ali, que ela tinha lavado com as suas próprias lágrimas, o texto diz então que ela vai perfumar os pés do Senhor. Perfume, hoje, todos nós temos. Hoje tem aí a Rinodê. Você pode adquirir um bom perfume com preço bem ameno, podemos dizer assim. Agora, há 2000 anos atrás, perfume era coisa rara e cara. A maioria das mulheres tinham perfume. Sabia que a maioria das mulheres na antiguidade tinham perfume? Mas era uma segurança financeira para ela. Elas amarravam uma correntinha, podemos dizer um cordão no seu pescoço, que era um vasinho de alabastro assim. Elas escondiam dentro da roupa. E aquilo era uma segurança financeira, porque perfume tinha um valor muito grande naquela época. Ela pega o seu melhor para honrar, agradecer e louvar Jesus diante de todas as pessoas que estavam ali. De repente, quando ela está tendo aquela atitude, Simão, o cara que tinha convidado Jesus para o jantar, o texto diz, ele falava consigo mesmo, ou seja, imagina ele pensando e murmurando: ah, se esse camarada aí soubesse quem é. É uma prova que ele não é profeta. É uma prova que esse Jesus é uma farsa, porque se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, jamais permitiria. Jesus, que conhecia o pensamento de Simão, na mesma hora: ô Simão, você pode me responder algo? Sim, Senhor, sim. Jesus prova que era Deus, que conhecia o que estava passando na mente e coração dele. Simão, certo homem, ele tinha 2 devedores para cobrar. Um devia 50 denários, e 1 denário era o trabalho de um dia inteiro de um trabalhador naquela época. Um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Aquele credor, ele vendo que nenhum dos 2 podia pagar a dívida, ele resolveu perdoar os 2. Eu pergunto para você, quem você acha que vai ser mais grato, que vai amar mais, que vai reconhecer o que foi feito? Olha, eu acredito que aquele que tinha dívida maior. Respondeste bem, Simão. Eu entrei na tua casa, tu não lavaste os meus pés? Essa mulher, porém, não parou de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os cabelos. Eu entrei na tua casa, Simão, você não me deu um beijo de boas-vindas. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me colocou um perfume na testa, como é o costume. Ela lançou o melhor que ela tinha, a herança que ela tinha, nos meus pés. Simão, quem muito é perdoado, entende a gratidão e muito vai amar. Olha só o que Jesus estava ensinando, e aqui, esse é o ponto-chave que eu gostaria que essa noite, no início das nossas reflexões, você entendesse. Você precisa sair daqui entendendo que a compreensão da graça de Deus sobre nós faz com que nós venhamos vencer a ingratidão e aprender a ser grato a Deus por tudo
o que nós temos. É interessante que algumas pessoas olham e pensam, não, então essa mulher tinha muito pecado, e esse homem fariseu, ele tinha pouco pecado. Mas o Senhor, por trás de tudo isso que ele estava ensinando, ele estava falando da capacidade de cada um reconhecer o quão pecador é, o que o Senhor fez por nós, e aí desenvolver um senso de gratidão. Porque Paulo aos Romanos vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou um grande pecador, você é um grande pecador, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Agora, a minha noção de pecador e a tua noção de pecador vai ser determinante para que nós nos arrependamos e nós venhamos ser gratos a Deus em tudo, porque Ele fez por nós. Essa é a chave fantástica que nos faz ver todos os dias a vida por uma ótica positiva. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? A gratidão dessa mulher é fantástica. Leva ela a tomar uma atitude de louvor ao nome do Senhor. E você pode ter certeza que essa compreensão faz toda a diferença na nossa vida. Você já parou para pensar como muitas vezes nós somos ingratos? Certa vez um menino de 10 anos, quantos anos ele tinha? 10 anos. Ele chega para sua mãe e diz, mãe, está aqui, a tua dívida para comigo. Aquela mãe olhou para aquele menino de 10 anos, pegou aquela folha, e na folha estava escrito assim, por ter levado o lixo para fora, 10 reais. Por ter ajudado a secar a louça, 10 reais. Por ter guardado os brinquedos, 10 reais. Por ter ajudado a guardar os sapatos, 10 reais. Aquela mãe olhou, conta, embaixo estava total, 40 reais. Ela pega aquela folha, vira do outro lado, pega a caneta e começa a escrever. E ela escreve, por ter levado você 9 meses na minha barriga, 0. Por ter amamentado e nutrido você durante toda a sua infância, 0. Por ter limpado você, banhado você, 0. Por ter dado comida todos esses anos, lavado a sua roupa, 0. E ela foi enchendo aquela folha até o final, e lá no finalzinho ela colocou, total, 0. E ela deu para ele. Aquele menino, se achando esperto, com 10 anos, começou a ler, linha por linha. E quando ele lia, as lágrimas começaram a descer. Ele começou a chorar e reconhecer que o que ele fazia não era nada comparado ao que a mamãe dele tinha feito. Ele vira a folha de novo, pega um canetão, escreve do outro lado, a dívida está paga, me perdoa, mamãe, e devolve para ela. Às vezes a nossa vida é assim. A gente cobra a Deus por algumas coisas, sendo que se nós olhássemos pela perspectiva correta, a gente veria que tudo que a gente fizer em prol do reino de Deus e tentativa de expressar o nosso amor por Ele, ainda é pouco comparado ao que Ele fez por cada um de nós. Você consegue compreender isso? É por isso que quando nós entendemos a graça de Deus, o amor de Deus por nós, a nossa vida se torna diferente. Sim, estaremos cercados por problema, vai continuar a gente falando mal de você, quem sabe a conta vai continuar vermelha no banco, quem sabe o trânsito vai continuar caótico na tua trajetória para ir para o trabalho, mas olha para a vida por essa ótica. O Senhor perdoa os teus pecados, o Senhor te resgatou, o Senhor te dá uma paz verdadeira, o Senhor te dá uma esperança eterna. Há motivos para exercer a gratidão. Você pode aplaudir o nome do Senhor em gratidão ao que Ele tem feito por você. Oh, aleluia! Nós precisamos entender que algo que entristece o coração de Deus é a ingratidão. E eu vou dizer algo mais para você.
eu vou dizer para você que a gratidão, o louvor, abre outras portas de milagres na nossa vida. Consequentemente, o inverso também é verdade. A ingratidão fecha portas de bênçãos de Deus na sua vida. Eu não sei o que aconteceu no primeiro episódio dessa mulher. Eu não sei o que aconteceu quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus fez algo por ela, não posso aqui afirmar para vocês. Agora, eu sei que essa mulher, ela vai até Jesus em gratidão e louvor. E daí depois, que todos haviam criticado, Jesus deu uma lição em público para Simão. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Todos arregalam o olho. Quem é ele para estar perdoando pecados? Jesus olha para a mulher de novo e diz: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Ali ela recebe duas outras grandes bênçãos que nós precisamos: a bênção da salvação e a bênção de viver em paz. Pergunta para quem está do teu lado: quanto vale a paz que você tem? Você pagaria quanto por uma vida de paz? Tem bilionários que dariam tudo, mas a paz não se compra. A paz se recebe gratuitamente quando nós reconhecemos o favor de Deus pela nossa vida. Eu quero começar a encerrar essa reflexão, mas eu quero desafiar você a viver os seus dias pela ótica da gratidão. Viva cada dia pela ótica da gratidão. Pastor, então eu preciso todo dia agradecer a Deus? Sim, agradecer a Deus e consequentemente agradecer pessoas. Ai pastor, lá vem você falar de gente, enquanto está eu e Deus está muito bom, mas vai colocar pessoas. Olha a pergunta que o apóstolo amado João, que andou com Jesus, vai fazer para a igreja: como vocês podem dizer que ama a Deus a quem vocês não vê, se não ama o próximo a quem vocês veem? Essa foi bem no estômago. Você agradeceu alguém hoje? Você agradeceu lá no teu trabalho a zeladora que mantém o ambiente limpo? Você já agradeceu alguma vez os recepcionistas que estão sempre recebendo vocês com um sorriso aqui na igreja? Qual vez que você deu um abraço nele e diz: olha, muito obrigado pelo teu sorriso? Você agradeceu o seu marido, a sua esposa? Nós falamos aqui o exemplo desse filho. Você já agradeceu o seu papai e a sua mamãe por tudo que fizeram para você? Pastor, mas o senhor não sabe o que eles fizeram comigo. Ei, deixa a graça entrar no teu coração, porque, escute o que eu vou dizer para vocês: quando a graça entra no nosso coração, a gente passa a registrar as coisas boas que as pessoas fizeram para a gente na rocha, e as coisas ruins que as pessoas fizeram para a gente registra na areia. O problema é que muita gente ingrata tem feito o inverso, tem registrado o que os outros fazem contra ele na rocha, e na areia tem escrito as coisas boas que as pessoas fazem. Quando a gente fala disso, eu me lembro de um povo que está registrado na palavra de Deus. Está lá no Êxodo, a saída do povo do Egito, bênçãos sobre bênçãos, Deus ali abrindo os céus, tirando o povo da escravidão do Egito. Muito quente, Deus manda uma nuvem para cobrir, direcionar eles no lugar certo. À noite é frio no deserto, uma coluna de fogo para iluminar e aquecer. Estamos com fome, chove pão do céu. Estamos com sede, sai água da rocha. Queremos carne, Deus manda codornizes. Milagre atrás de milagre. Mas o inimigo está vindo ali, o mar está na frente agora. O mar se abre. Bênçãos, 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 bênçãos sobre aquele povo. Só que a semente da ingratidão começa a brotar e nascer no coração daquelas pessoas. Deus libertou eles, gente, da escravidão. Sabe o que é todo dia apanhando, tendo que fazer tijolo, buscar palha, construir as construções lá do império de Faraó,
todo dia assim, sem liberdade nenhuma, de repente, depois de receberem tudo de Deus, está me dando uma saudade daqueles melão lá do Egito. Eu estou com vontade de comer aqueles pepinos que a gente comia lá. E o povo começa a se rebelar contra Deus, pela ingratidão do coração deles. Se lembra a frase que eu falei? A bênção de Deus, ela é sobre aqueles que são gratos. Quanto mais grato, mais bênção. Quanto mais ingrato, menos bênção. As portas se fecham. Aquele povo todo não entra na terra prometida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o pai da ingratidão é o diabo. Você sabe que o diabo é o pai da mentira, mas você sabia que ele também é o pai da ingratidão? Porque ele foi o primeiro ingrato com tudo que Deus tinha feito. Não era agradecido pela posição de honra que ele tinha sido colocado no céu. Então ele decide se rebelar. E a queda é grande. Pastor, o Senhor está dizendo que por trás do nosso espírito de ingratidão estão as forças malignas. Isso mesmo, você entendeu bem. Por trás desse espírito de ingratidão estão as forças malignas, porque a gente nunca está contente com nada. Eu não estou dizendo que você não pode querer um melhoramento na sua vida. Eu estou dizendo que você pode desejar um melhoramento, mas sem desprezar aonde você já chegou, sem reclamar de onde Deus já te colocou, sem murmurar do que Deus já fez na sua vida. Se coloque em pé nessa noite. Uma das pessoas que mais se aproximou do Senhor na história da humanidade foi Davi. Pastor, Davi é alguém muito abençoado, ele tinha que ser grato mesmo, porque ele foi rei, foi muito rico. Davi, durante anos, teve que fugir de perseguição. Davi, dentro da sua casa, teve uma filha estuprada por um meio-irmão que foi estuprador. Davi, dentro da sua casa, teve um filho assassino, que matou um meio-irmão, teve um filho assassinado. Davi teve um monte de problema na sua vida. Agora, ele é aquele que levanta os olhos. Salmo 103, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Paulo escrevendo à igreja localizada na Macedônia, uma cidade chamada Tessalônica. Lá, um lugar onde Paulo teve que sair fugido, onde a resistência ao evangelho era muito grande, havia perseguição à igreja. Olha só o recado que Paulo manda: deem graças em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você aprenda a ser grato pelo que Ele tem feito em você. Nessa noite eu quero fazer uma oração, porque nós estamos inseridos numa realidade que muitas vezes nos confunde. E eu tenho batido nessa tecla. Algumas quintas-feiras você já ouviu a frase de Jesus: no mundo tereis aflições. E a gente começa a exigir de Cristo uma vida perfeita, sempre com muito dinheiro, todo mundo nos bajulando. Não vai ser assim. A promessa dele é que Ele estará conosco, então a gente não precisa temer. A gente vai sim viver uma vida em abundância, apesar do que nos cercam. Agora, eu preciso deixar bem claro para você: para de fechar portas de bênçãos na sua vida por causa da ingratidão. E hoje você ouviu essa palavra, e eu sei que Deus está falando contigo, assim como falou comigo quando eu estava preparando. E cada vez que eu li esse versículo, olhava para a vida dessa mulher, o Espírito Santo me confrontava dizendo: aprenda a ser grato. E a aproximação de Deus é que faz com que nós enxerguemos a vida pela ótica correta. Um coração grato é o que nós precisamos. Eu quero fazer duas orações. Primeira oração
Eu quero saber se tem alguém aqui que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Escute bem o que eu estou falando. Eu não estou falando se você é frequentador da Assembleia de Deus nas quinta-feiras, não estou falando isso. A pergunta é: você já fez de Cristo o seu Senhor, a ponto de querer viver a vida obedecendo os ensinos dele para a sua vida e cumprindo o propósito que ele estabeleceu para ti? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós dizemos Senhor, 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 mas nós passamos o nosso dia murmurando, reclamando, criticando, com amargura de vida. Então nós precisamos fazer dele o Senhor da nossa vida. Ele vem, perdoa os nossos pecados, tira a venda que tapa os nossos olhos e faz a gente viver a vida debaixo da graça dele. Tem alguém que hoje quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta a sua mão, que eu quero te ver. Aqui nós temos uma pessoa, vem aqui na frente, nós vamos orar por ti. Lá tem uma jovem, vem cá, querida, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Hoje é dia de mudança. Chega de viver essa vida aprisionada pela amargura, pelo rancor. Tem mais alguém? Vem para frente. Aleluia, mais uma pessoa está vindo ali. Que bom, querida, que bom que você está aqui. Eu quero fazer uma oração também por você, que você ouviu essa palavra, e assim como eu, você diz: Senhor, eu preciso ter um coração muito mais arrependido, grato, que começa a enxergar as coisas pelo modo que é correto. Eu quero chamar você aqui para frente, você que quer receber de Deus muito mais através desse princípio tão importante da gratidão. Vem aqui na frente. Aleluia. Enquanto você chega, eu vou orar pelos 3 irmãos que hoje estão aceitando Jesus. Eu quero dizer para você, não foi por acaso que vocês vieram aqui. Há propósitos de Deus para a vida de vocês. E quem sabe a situação teve que apertar lá fora para que vocês viessem aqui. Mas tudo já está sob o controle dele. Descanse o coração. Tem mais alguém? Vem cá. Nós queremos orar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A rendição ao Senhor traz uma nova vida para a gente. As coisas velhas se pagam e tudo novo se faz. Que bom. Eu quero que vocês fechem os olhos e vocês orem assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me ensine a viver a vida à tua maneira. A partir de hoje eu quero te agradar e viver para ti. Escreva o meu nome no livro da vida, que os teus propósitos se realizem na minha vida. Amém. Vamos dar uma salva de palmas pelos nossos irmãos.